Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast do BTG Pactual, o Conselho de Negócios. Eu sou Marcos Buais, empresário, membro de conselho de 9 empresas e é comigo que você vai curtir esse programa. Eu, junto com os meus convidados, vou te contar histórias de vida, de negócios, vamos te aconselhar, compartilhar nossos aprendizados e espero que vocês aproveitem. Nosso programa tem contado com convidados de peso. Hoje eu sou suspeito. Nesse episódio, trago uma convidada mais que especial, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Se liga que está no ar o Conselho de Negócios. Hoje no Conselho, Zela, que é compositora, cantora, atriz, apresentadora, mãe dos meus 2 filhos. Ela que me faz me inspirar a ser uma pessoa melhor todos os dias e a quem eu tenho a honra de chamar de minha esposa. Ela, Vanessa Camargo. Obrigada, amor. Que honra ter você aqui, que honra poder conversar nesse momento tão importante da minha vida, porque é tão bom a gente poder se reinventar o tempo inteiro e ter você que perto de mim me fortalece. Eu que tenho tanta admiração e tanto respeito por você, eu me sinto mais seguro ter você por perto. Obrigada, amor. Te amo. Eu estava aqui pensando e quando vinha para cá, sobre a tua história, uma história que me inspira todos os dias, de superação, de ser uma pessoa melhor, de buscar, você busca sempre ser uma pessoa melhor para você e para as pessoas que estão em volta de você. Obrigada. É engraçado, eu preciso fazer esse adendo. Ele é uma pessoa que mais me conhece, então eu acho que vai ser muito engraçado a gente fazer essa entrevista, porque ele sabe tudo da minha vida e você é minha inspiração e você é a pessoa que eu escolhi para ser pai dos meus filhos e eu tenho muito orgulho de ver você fazendo esse papel agora. Essa nova etapa também se reconstruindo, uma coisa nova para você. Eu sei que você não é muito das câmeras, você nem gosta tanto das câmeras, sempre gostou de ficar ali atrás, fazendo o show acontecer. Obrigada pelo convite de estar aqui. Não sei se eu vou poder falar muita coisa que vocês vão aprender, nada, porque eu não sei ensinar nada, gente, só para avisar. Eu aprendo com ele todo dia, na verdade. Mas você me inspira, então vai inspirar outras pessoas. Obrigado. Então, 21 anos que você lançou o sucesso, que é um grande sucesso, Amor Não Deixa, e você teve que ultrapassar. A hora que eu conversei com a sua mãe, com o seu pai, lá atrás você tinha uma grande timidez. E as pessoas, às vezes, deixam de fazer negócio porque são tímidas. Como é que você, na hora de gravar, na hora de você colocar esse sonho em prática, como é que foi ultrapassar esse seu primeiro obstáculo? Acho que você foi carinhoso agora, amor, porque não é timidez, né? Eu tenho ainda que lidar muito com a insegurança. Eu sempre fui uma menina que tinha um lado muito corajoso, muito destemido, mas ao mesmo tempo muito insegura. Então, eu sempre tinha 2 lados meus falando comigo. Um lado muito, vai, você dá conta, e o lado, mas será? Então, quando você me conheceu, eu estava justamente numa fase duvidando muito, assim, das minhas coisas, assim. Mas acho que o que me motiva é que toda vez que eu tenho medo, eu me jogo. Então, toda vez que eu vejo que o medo está me dominando, eu escolho, mesmo que não seja a escolha mais sábia, enfrentar esse medo para ver o que vai dar, sabe? Tipo, não deixar com que ele me domine. Acho que isso que quando eu estou confusa e não sei muito o que fazer, que me direciona, sabe? Mas você, como eu, em casa, sempre teve uma referência. Eu, como empreendedor, você, como cantor, você dentro de casa sempre teve a referência de um pai que sempre foi gigante no que faz. E o que é que tinha de experiência dentro de casa que você pensava, olha, isso aqui eu vou levar para minha carreira, isso aqui eu não vou levar para minha carreira? Eu acho que é o que... Essa coragem que eu falei que meu pai tem e a disciplina do meu pai é muito, muito, muito impressionante, assim. Apesar dele ser uma pessoa que sempre chega atrasado. Mas esse lado, então, esse lado ele não mudou e eu puxei também um pouquinho. Melhorei. Mas eu melhorei, né? Muito. Muito, obrigada. Então, ele sempre teve muita certeza do que ele queria e muita paixão pelo trabalho dele. Então, a música era claramente, quando eu via meu pai, não era simplesmente uma opção de talento, de ganhar dinheiro, nunca foi uma opção de se dar bem na vida. Sempre foi uma opção por paixão, por eu sentir que ele tinha ali uma missão, sabe? Um propósito de cantar. Aquilo preenchia ele de uma maneira muito grandiosa, sempre preencheu ele. Então, quando eu escolhi cantar, eu
eu sempre pensei muito nisso, assim, se o cantar era simplesmente porque eu estava seguindo a onda ali, seguindo os passos do meu pai para deixá-lo orgulhoso. Cheguei a me questionar isso, de será que eu estou querendo me aproximar dele e essa é uma forma de eu me aproximar? Porque meu pai é um pai presente, mas também distante, né? Ele não parava em casa. Então, uma forma de me aproximar era talvez ter o mesmo assunto para falar com ele, que era música. Claro que acho que isso foi um dos primeiros motivos de eu me interessar também. Mas a música, a paixão pela música veio além disso. Então, não foi só através dele que a minha referência como música aconteceu. Então, ele era uma referência forte, mas outros artistas me abriram os olhos pelo papel que a música tem numa sociedade hoje. E isso fez me apaixonar pelo trabalho arte, música. Então, meu primeiro motivo com 9 anos, quando eu pus na minha cabeça que eu queria cantar, é porque eu achava que a música podia transformar o mundo. E eu queria fazer parte dessa transformação cantando. E, logicamente, fui percebendo que eu tinha afinação, aí aquilo foi crescendo e aí eu fui praticando e trabalhando isso dentro de mim. E, ao mesmo tempo, também aumentando o tipo de conversa que você tinha em casa. Eu me identifico com o Também. que você fala, porque também é meu papo com meu pai, quando eu pensei e tomei a decisão de ser empreendedor e ser empresário, a conversa era mais aproxima, frequente. né? Eu adorava, porque aí, desde criança, a gente tinha aqueles momentos em casa que ele ia compor. Então, como eu era a pessoa mais conectada com música, quem me chamava para ouvir as músicas era eu. Então, ele terminava um CD, vem cá, Van, vem cá ouvir. Até o dia que ele me chamou para compor com ele, a primeira vez. Então, eu tinha uns 15 anos, quando ele viu que eu já escrevia algumas coisas e tal. Então, foi aproximando. Isso fez o meu lado filha também ficar preenchido. Mas tem um outro lado também que é complicado e que a gente, ainda bem quando a gente é jovem, a gente não pensa muito. A gente não tem muito discernimento das coisas. Que se eu tivesse pensado demais, eu talvez não teria nem seguido, que era a coisa da comparação e do peso que eu ia sentir seguindo os mesmos passos dele, que foi uma coisa que no começo eu achava que eu ia lidar, que eu ia tirar isso de onda, e não. Eu tinha 17 anos e aquilo pesou, e quando eu enfrentei aquele mundo todo em cima de mim, me criticando, foi bem Mas mais complicado do que eu imaginava que ia ser. Você, quem vê de fora, vê melhor. Você tem a mesma característica que teu pai. Vocês não identificam e não sabem o tamanho que vocês têm. As pessoas admiram muito a obra de vocês, o que vocês fazem. Teu pai também tem essa mesma percepção que você. Você muitas vezes não tem noção do tamanho que você é, do tanto de talento que você tem. Eu, quando comecei a namorar com você, tive a oportunidade de vivenciar de perto o que era não ter privacidade. As pessoas invadiam literalmente a privacidade que você tinha. Era um outro mundo, as pessoas... você tinha um mercado de paparazzi enorme que rodava... Tadinho, ele sofreu, gente. Não foi fácil. Não foi fácil. A primeira vez que... Hoje já melhorou. O paparazzo, depois do Instagram, perdeu um pouco a razão de ser. E é o que eu acho, assim, é uma coisa que eu queria te perguntar. Você nasceu num mundo nativo onde as pessoas não queriam mostrar suas vidas. Sim. O paparazzi invadia a sua vida. Sim. Invadia a vida das pessoas famosas porque vendia notícia. Hoje é o contrário. Hoje você quer falar alguma coisa, você se comunica nas redes sociais. Então, como é que é para você a visão desses dois mundos? Um mundo que as pessoas se escondiam, agora um mundo que as pessoas se colocam o tempo inteiro mostrando as vidas delas. É uma demonstração que a gente tem que estar sempre se reciclando. Porque quando eu venho de uma escola onde o artista tinha que se mostrar sempre um pouco invencível, onde ele não podia mostrar as suas vulnerabilidades, onde ele estaria sempre lindo no show, sempre bem arrumado quando ele estava exposto para o público. Imagina que eu me mostrar eu acordando, como é que a minha cara fica quando eu acordo, ou as dificuldades, ou colocar pensamentos mais dentro de mim, e como é que isso ia ser. Então, o paparazzo já veio para desconstruir isso, porque eles queriam pegar a gente no momento que a gente não queria ser pego, né? Então, a gente tinha essa... E tem uma mudança também. As pessoas tem um mercado, que é um mercado que hoje monetiza, mas ao mesmo tempo tem uma mudança de hábito das pessoas. As pessoas antes se escondiam, ou as pessoas já tinham essa visão de que... Eu tenho dificuldade, você sabe que eu tenho, né? Então, assim, não é que eu acho que a gente não tem que mostrar o que a gente pensa, o que a gente sente, mas eu acho que existe uma super exposição desnecessária também. Então, acho que tudo é 880. A gente vai encontrar um equilíbrio ainda, espero. Mas quando chega às redes sociais, tudo isso se desconstrói e as pessoas começam a ver o seu ídolo, o seu artista, o seu influencer, né, que veio depois, de forma mais natural. Então, quanto mais natural, a pessoa quer. Mas, ao mesmo tempo, até que ponto tem esse limite, sabe? Então, eu acho que tem questões, por exemplo, que eu não vou ligar a câmera e chorar
as minhas dores na câmera o tempo inteiro e dividir com um bando de gente que não tá ali pensando no meu bem. Que tá ali para ver esse show. Então, eu não vou ser instrumento, né, de ninguém ali para as pessoas julgarem. Então, existe um limite muito pequeno que é entre você entender que esse mundo de agora funciona assim, então que você precisa se aproximar do seu público e também mostrar o seu mundo real, mas, ao mesmo tempo, até que ponto eu vou contar para as pessoas o que está acontecendo com a minha vida de fato. Elas estão interessadas nas minhas mazelas todas, né, em tudo o que eu estou vivendo, em todos os meus pensamentos que ainda estão sendo construídos. Então, é um equilíbrio o tempo inteiro, assim, nas redes sociais. Entre estar ali de verdade, mas, ao mesmo tempo, se resguardar, conter para a sua vida mesmo, porque senão você vai sofrer. Então, não é fácil você estar o tempo inteiro vendo a sua vida pessoal, coisas que você está lidando que não são fáceis para você, sendo discutidas em grupos, na internet, as pessoas achando que têm razão, quando elas não estão de fato ali vivenciando a situação. Ontem, numa discussão que eu estava na Spark, a gente falava sobre quem deu certo como influenciador, quem não deu, o que aconteceu com a indústria dos paparazzi. No final de tudo, a resposta é uma só. As pessoas têm que ser verdadeiras. Tem gente que hoje vive da rede social, ao mesmo tempo se colocando e formando e construindo um personagem para ser vendido, para ser admirado. Mas isso não se constrói se não tiver verdade. Sim. É ser verdade, mas eu tenho muita dificuldade porque eu acho que existe também um mundo muito idealizado dentro da internet também. Então, eu acho que poucas coisas ali são reais, sabe? Então, quando eu vejo alguém que eu sigo que é real, eu fico super feliz e eu tento encontrar o meu caminho ali, mas eu ainda acho que o meu grande trabalho é através da música. Eu acho que é o minha grande doação para esse mundo é através da música, não é através somente das minhas experiências ou se eu gosto de comer arroz ou feijão, sabe? Por isso que eu admiro o Jay-Z. Semana passada ele lançou um filme no Netflix e aí todo mundo começou um comentário gigante, né? Agora o Jay-Z tá nas redes sociais. Aí todo mundo foi lá e milhões de pessoas foram seguir. Na verdade, ele lançou o trailer e saiu no dia seguinte. Não falou mais nada. Ele não lançou? Ele lançou o Instagram. Tá. Mas ele só fez pro... Mas todo mundo achou que ele ia mostrar a vida dele, começou a seguir, ele fez o lançamento e saiu, ele atingiu o que ele queria. Ele é o Jay-Z, né? Ele é o Jay-Z. E assim, uma coisa que eu venho discutindo muito também é a questão da cultura, né? A cultura hoje discute emagrecimento, dinheiro, felicidade. Existe um mundo ideal paralelo. E você percebeu isso lá atrás, você inclusive fez música sobre isso. Como é que é a tua percepção sobre tudo isso? O mundo real, o mundo ideal é esse? A pessoa tem que ser magra, rica e famosa? Não, essa é a ilusão que a gente tem, né? Que a gente tem que estar num grau de entrega aí para o mundo muito perto da perfeição. E essa é a desconstrução que a gente chega, quando a gente chega um pouquinho mais nos 30, ali, a gente começa a perceber que a gente tem que desconstruir isso, porque isso vai cair uma hora. Então, não existe uma vida perfeita, não existe uma vida sem mazelas ou sem suas dores, cada um sabe a cruz que carrega, seja uma pessoa que é milionária, seja uma pessoa que tem poucas posses, seja de norte a sul desse mundo. Então, eu vejo que a gente é muito mais igual do que a gente aparenta ser. Só que a gente se diferencia muitas vezes e a rede social mostra muito isso. Então, existe ainda eu me preocupo muito com as redes, principalmente com a galera que está chegando, assim, esses jovens que estão chegando e estão crescendo, vivendo as redes sociais, sabe? E vivendo aquele mundo e entendendo que não tem ainda o discernimento de entender que aquele mundo não é tão real. E você vê as pessoas preocupadas em... É muito, muito estranho para mim. Mas você não acha que, assim, você tem um sonho, você como cantora tem um sonho, eu sempre chamei a indústria de Babilônia, as pessoas vão lá na Babilônia, você precisa dar forma ao teu sonho, para isso você vai ter que dialogar com o sistema. Sim. E o sistema te cobra isso. Sim. Eu acho que esse é o grande ponto de vista que eu queria entender. Como é que dialoga, você tem que ir lá para realizar teu sonho. Ao mesmo tempo, você tem que dialogar com essa perfeição que as pessoas esperam de você. Igual você Como é que é? Educa a criança. Você pega uma criança, você vai educá-la, você vai colocar limites para aquela criança. E os limites, ao mesmo tempo, eles têm que ser colocados de uma forma que você tente manter aquela criança com a sua individualidade. Então, quando você está num lugar que você sabe que tem as suas regras e que existe uma forma de jogar, só que você não quer jogar aquele jogo, não se sente à vontade,
mas você precisa estar ali, então você vai se colocar ali os seus limites próprios. Cada um tem o seu, então eu tenho os meus. Tem coisas que eu não deixo acontecer mais comigo, tem coisas que eu não vou, tem lugares que eu não vou, tem programas que eu não vou, tem entrevistas que eu não dou. Mas eu posso, dentro dessa regra desse jogo, achar coisas que eu vou ter espaço de ser eu. Eu tenho espaço de mostrar as minhas ideias e quem eu sou, a minha música. E talvez seja mais limitado, talvez eu tenha menos espaços do que antes, mas ainda assim há um lugar para tudo isso. É só você encontrar o teu próprio caminho, como você quer se colocar, sabendo onde você quer chegar. Então, se você tem um propósito, você tem o caminho de chegada, você vai ter que construir o caminho que vai chegar até ali. E aí você vai colocar, olha, se eu vou fazer essa capa de revista, para quê? Tem propósito? Ah, tem. Ah, mas faz parte do jogo? Faz, mas por que eu vou fazer? Ah, só para aparecer e não vale a pena. Tem que ter uma realidade, tem que ter uma verdade, tem que ter uma entrega, tem tudo. Você pode estar dentro do jogo e jogar da sua forma. Nem sempre você vai ser o campeão e vai dar o resultado que as pessoas esperam, mas você dentro de si tá lá feliz, tá consciente, tá dormindo em paz no travesseiro, tá feliz, orgulhoso de você. Acho que é isso que para mim hoje faz sentido. Não é simplesmente virar um número e ter um sucesso, mas é eu saber que tudo que eu estou fazendo tem um propósito para mim, tem um porquê. Não é simplesmente para alimentar uma meta, um número, ou chegar num lugar que as pessoas falem. Então, para mim, isso é mais importante. Mas é muito difícil, porque quando você entra nesse meio, todo mundo, todo o mercado te puxa para o contrário. Para entrega, para o número, para não sei quantos shows, para fazer não sei o quê. Então, se você não corresponde a isso, você é flopada. Sendo que hoje eu quero, para mim, mudar esse conceito. Eu tive que reconstruir isso para ser mais feliz. Para olhar e ter orgulho da minha música, do que eu canto, do que eu falo. Eu volto para falar o que eu falo todo dia para você, para as crianças em casa. Que feliz quem faz o que ama. E feliz quem faz o que ama, não importa o que o sistema diga. Se você for lá fazer o que você acredita, as pessoas vão entender. E pegando nesse mundo do empreendedorismo, muita gente tem medo da crise. Ah, estou em crise, estou vivendo um momento difícil, a pessoa desiste. A pessoa fala, mas é porque que foi comigo? E eu sempre tirei proveito da crise. Eu particularmente sei, convivendo com você, que você sempre fez o mesmo. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu tive a honra de poder ir lá ver você gravando Amor, Amor, que foi um grande sucesso teu, e era um momento de mudança, uma crise grande que você passava. Como é que é a tua visão hoje em relação à saúde mental das pessoas versus o empreender, os negócios? Como é que você enxerga isso? A pessoa está vivendo um momento difícil, de crise, mas ao mesmo tempo ela tem que trabalhar, ela tem que fazer e tem que acontecer. Como é que foi esse momento na tua vida? Então, para mim, eu tenho síndrome do pânico, já fui diagnosticada com síndrome do pânico, tenho transtorno obsessivo compulsivo, você sabe muito bem, que é um lugar que não é fácil para mim. Mas todos os gênios têm, tá? Dizem que... Eu adoro essa frase, aí eu fico me sentindo, eu sou uma gênia. Só tem que alocar a obsessão pelas coisas certas. Mas é muito difícil quando você encontrar um lugar de saída ali. É muito difícil. E por isso eu acho que a gente tem que ter, na nossa vida, uma construção real de pessoas ao seu redor que sejam conectadas a você simplesmente por quem você é e pelo amor. Então, se você tem uma rede de pessoas que têm respeito, carinho por você, independente do seu trabalho, independente das suas conquistas, você tem um mundo. Então, você ter esse apoio, né? Eu ter você, eu ter os meus filhos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, os poucos amigos que eu tenho de verdade, quando eu estou precisando de colo, quando eu estou precisando parar um pouquinho, é muito importante. A gente não é super-herói o tempo inteiro, a gente não consegue. Então, tem horas que é preciso ficar mais quietinho e respirar e tentar se ouvir. Então, eu tive a oportunidade das minhas maiores crises de existência ou crises de ter esse momento de pausa, de respirar e resetar, sabe? Começar de novo e pensar, o que eu quero? O que eu vou fazer daqui pra frente? Mas nesse momento você deu uma aula, porque você viveu um momento difícil e você fez o W, que pra mim é um dos melhores álbuns da sua história. Sim. Você alocou isso, sua energia, para fazer um álbum incrível, um álbum diferente. Mas eu tive que ter uma pausa, né? Eu fui fazer o álbum da maneira diferente que eu fazia antes. Então, o que a gente fazia antes, até o W? Era trabalho, 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 fazer o CD no meio desse trabalho e não tinha uma pausa. No W foi diferente. Quando eu senti que estava acontecendo isso, eu dei uma pausa ali no começo do ano. Você respeitou o teu momento. Eu parei,
terminei de gravar o CD, fiquei aqueles 3 meses meio no meu ninho, tratando aquilo, né? Acabei te conhecendo, não sei como que isso aconteceu, mas eu estava fechadinha no meu círculo ali. Não estava indo em festa, não estava indo em evento, não estava fazendo televisão, porque era um lugar que ainda não tinha. Eu lembro que o primeiro show, lembra que foi Praia Grande, que você e todo mundo veio me acompanhar, porque eu estava com pânico de ter pânico no show e deu tudo certo. Porque quando eu me emocionei aqui, porque quando eu vi que estava todo mundo que eu amava ali para dizer, ó, se acontecer alguma coisa, a gente está aqui, para mim foi muito importante. E saber, tipo, não tô bem, tô precisando de ajuda, não tô conseguindo. Reconhecer isso é muito importante para quem está passando por esse momento. Sozinho a gente não consegue. É muito difícil, é muito difícil. Então, eu, claro, tendo essa rede de apoio, tendo esse momento, eu pude transformar músicas naquilo ali. Então, eu acho que você também pode, tendo esse apoio, tendo esse momento, parar e transformar aquela dor em algo que pode ser produtivo para você. E eu tento fazer isso. Nem sempre a gente consegue, mas sai um resultado mais bonito também. Saem coisas lindas dali. São verdadeiras e fortes. Eu acho que essa questão que você coloca no mundo empresarial é muito importante as pessoas te ouvirem, porque eu acho que você fala que você dá dicas super importantes. Tem muita gente que vive esse momento, vive essa dificuldade, mas ninguém sabe, não divide com as pessoas, então trata isso de forma muito individual. E às vezes as pessoas, por exemplo, eu podia ter o luxo de parar minha carreira há 3 meses. Não, as pessoas não podem, às vezes, parar um negócio. Mas fazer o que a gente ama cura também. Né? Ajuda muito, ajuda muito. Então, às vezes você vai ter que continuar a fazer lá seu trabalho, manter sua empresa em pé, manter os seus funcionários, porque sem você... Mas será que você não pode ter uma rede de apoio que vai te dar um pouquinho mais de respiro? Procurar esses apoios é muito importante. Tem uma característica tua que a gente se traz para o meio do empreendedor, ela é muito importante, que é a versatilidade. Você tem a sua capacidade de mudar o cabelo, você canta, mudar a voz. Canta todos os ritmos e tá tudo bem. Você se adequa e se adapta ao momento da tua vontade, do que você acredita ser o melhor para você e, naturalmente, para os seus clientes, né, que são os seus fãs. Então, como é que você enxerga as pessoas que têm essa vontade de fazer diferente, se adaptar a um novo momento e ter coragem para fazer aquilo, independente do rótulo? Sim. Confesso que quando eu percebi que eu tinha essas várias Vanessas dentro de mim, foi um conflito, assim, porque o que eu sempre ouvi é que não. Que você nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Você tinha que escolher um caminho e esse caminho foi. Tô dando um exemplo bem chulo aqui. É pop a vida inteira. É sertanejo a vida inteira. E eu venho de uma escola de formação musical muito versátil, onde os meus ídolos são de gêneros diferentes. Então, eu tenho meu pai, eu tenho uma Elisa, eu tenho uma Rita Lee, eu tenho a Elba, eu tenho a Fafá, eu tenho a Madonna. Eu tenho tanta diversidade no meu gosto que não faria sentido para mim ser uma muito fechada, muito retinha. Porque eu sempre gostei de desafio, sempre gostei de coisas diferentes, de buscar o novo, de buscar o diferente, não me acomodar no mesmo lugar. Sempre que eu fico num lugar parado, eu quero já mexer e transformar, porque eu gosto do desafio. Eu tenho essa alma que gosta. Desafiar a indústria também, para ser tudo igual, que graça tem, Sim, né? e mandar uma coisa diferente, seja no cabelo, seja na forma de cantar, seja no estilo da música. Então, quando eu entendi que, de fato, isso é parte da minha essência, isso é parte de quem eu sou... Não é só no negócio, é na vida. É na vida. Eu me aceitando ser assim e amando isso em mim, aí pronto. Aí você, quando vai dialogar com o mundo, não tem o que você discutir. Essa sou eu. Você pode não aceitar e não querer, mas essa sou eu. E é isso que eu sou. E aí você vai para o abraço, assim, se joga e faça da maneira que você queira, porque é assim que a gente quebra as regras, é assim que a gente muda as coisas. Né? Então, quem foi que inventou essa regra? Quem foi que inventou que artista só pode usar uma roupa, né? Que ele fica reclama pra mim, que eu falei pra ele outro dia que eu não podia repetir roupa. Ele, quem inventou isso? Falei, não sei. E eu fiquei, quem inventou essa porcaria que a gente tem que ficar com uma roupa diferente em cada programa de televisão? Né? Que não pode repetir. Parece ser uma cartilha. Essa cartilha tem que ser quebrada. Tudo tem que ser questionado.
Então, se você se sente que, né, de que você, de repente, olha que bacana, eu fico muito feliz de saber que talvez eu tenho algo de diferente. Todo mundo tem algo de diferente. Todo mundo tem uma excelência em alguma coisa, todo mundo tem um talento em alguma coisa, né? Todo mundo tem o seu jeito de pensar único. Por mais que a gente tenha construções coletivas, ninguém sabe o que se passa na cabeça de outra pessoa. E é isso que é o diferencial, isso que a diversidade do ser humano é linda por isso, porque somos diferentes. Então, abraçar a sua individualidade, o seu jeito de ser, começa com você. Eu comecei a aceitar dentro de mim que isso faz parte de mim, que não é um defeito que os outros apontaram, que não é uma falta de personalidade, mas sim uma personalidade. É a personalidade e uma qualidade, porque... E que é legal claro ser assim. É. Então, vamos embora. Então, isso eu vou fazer assim. E quem disse que eu vou fazer? Vou fazer um CD assim, vou fazer esse aqui mais assim, vou fazer um projeto aqui, vou fazer um projeto aqui. E vou. Não importa o que ritmo. vai dar certo, vai dar certo. Música boa, não der um certo, negócio bom é o que valoriza, é o que dá resultado. E fazer com amor, né, amor? Sempre. Vamos fazer com amor, né, amor? Sempre. Agora, sempre se teve também na indústria uma questão de que se é mulher que está na indústria, ela não pode ter filho no meio da carreira, porque se você tem filho no meio da carreira, você vai atrapalhar a tua carreira, você vai atrasar os teus projetos, porque você vai, de repente, pegar o teu golden time da tua carreira e vai alocar a ser mãe. Sim. E como é que foi ser mãe para você no meio da tua carreira? No começo também, eu também tinha todas essas crenças coletivas que todo mundo tem. Então, eu também tive que... Outra coisa que eu tive que desconstruir dentro de mim é aceitar que, sim, o tempo ia mudar. O meu tempo dedicado à carreira ia mudar. E que tá tudo bem. Né? Tanto para um lado como para o outro. Porque aí tem um outro problema. Nasceu o filho, nasce a culpa. Aí você começa a trabalhar e começa... Eu lembro quando eu voltei a fazer show, que eu estava super culpada. Lembro de deixar o José sem o peito, deixando 10 milhões de mamadeiras, mas mesmo assim eu estava feliz por estar voltando, mas muito culpada por estar deixando ele com 7 meses em casa. Né? Lembro que eu ia sair, eu ia voltar, gente, tipo, com 3 meses. Aí eu falei, não dou conta. Aí com 6, não dei conta. Com 7, eu acho que eu voltei. Mas que aprendizado a maternidade trouxe para você? Muito. Renúncia? Renúncia. Renunciar e saber que tem momentos, assim, que as coisas vão mudar mesmo. Então, assim... eu cantava, né, para um público naquela época de 18, 19, 20 anos. Estava no auge da sua festa, fazendo, né, shows em baladas, em festas. E eu me coloquei, tive que sair disso. Consegui retomar depois do José, consegui retomar depois do João e saí quando eu achei que não tinha mais cabimento. Né, que eu não tinha mais a condição de cantar todo dia 3, 2 da manhã e chegar em casa na segunda-feira morta. Então, eu tive que abrir mão. Ou eu vou continuar fazendo isso, ou acabar prejudicando a minha saúde, né? E o meu convívio com meus filhos na semana. Porque como é que você fica de sexta a domingo indo fazer show 3 da manhã, 2 da manhã, e segunda-feira tendo que acordar às 7 da manhã para ficar na rotina com os filhos? Então, são escolhas. Escolhas você vai ganhar de um lado e vai ter uma perda de outro. E assim a vida. E saber abrir mão disso, entender que o ritmo vai ser diferente. E que não quer dizer que vai ser ruim daqui para frente, mas que você vai ter que achar uma forma de construir isso de novo. Então, tá bom, não tem mais esses shows aqui. Como é que eu posso fazer diferente e continuar trabalhando e fazendo show? A gente vai descobrindo. Porque para mim é saber priorizar. O que para você é prioridade. Então, naquele momento, a minha prioridade foi meus filhos. Foi olhar e falar, eu quero ver eles crescendo, eu quero vê-los falando a primeira palavra, eu quero vê-los andando a primeira vez, eu quero estar aqui. Eu digo que o maior ato meu de empreender é ser pai, porque negócio você faz, você quebra, dá certo, as pessoas só gostam de, no meio do empreendedorismo, falar de vitória. Eu tive muito mais derrota do que vitória. Mas as vitórias que eu tive foi por devoção, foi porque eu acreditava naquilo. Eu mesmo ter tido uma oportunidade na Itália de, depois de um show do Pavarotti, ter ido ao camarim e ouvir isso do Pavarotti. E, cara, o que é isso? Como é que eu nunca vi uma perfeição tão grande na voz de alguém? Ele foi renúncia, noite sem dormir, o que você acredita. Então, você sabe o quanto eu quis ser pai e quando a decisão de ser pai, o quanto você estava grávida, foi, olha, agora eu vou mudar a minha vida. Assim, eu falei, eu preciso que você vai pegar na escola que eu não dou conta. Você vai levar na escola que eu não dou conta de acordar, porque eu vou precisar da noite. Criei um problema para os pais, né? Foi. Ele chegava eu levava na escola, aí ficou pesado pra mim. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, ajuda. Eu busco e você leva.
E aí as mães começaram a reclamar comigo. Pô, mas agora... Não, as mães não, os pais, né? Os pais começaram a se Porque as sentir mães mal, que as começaram mães a começaram... falar, olha o Marcos levando na escola e vocês não ajudam e tal. Aí criamos um problema lá. Você tem Mas medo é tão legal isso, porque você acabou criando, assim, essa situação toda te aproximou mais ainda das crianças. Né? Não, e assim, eu não deixei de fazer nada do que eu amo. Eu continuo, eu É porque você renunciei. consegue, né, amor? Você, tipo, não comparem. Porque essa pessoa tem uma capacidade de fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Tipo, coisa que eu não consigo fazer. Mas é planejamento de tempo. O que eu digo? Se você sabe como é que é a minha Não, meta... amor, é neurônio mesmo. Você tem sinapse, você tem mais neurônio aí, alguma coisa. Pessoal, você sabe que minha vida é baseada em fé, conhecimento e saúde. Eu sempre digo isso, né? Você sabe que às vezes chega de viagem, eu tô cansado, mas eu vou treinar, porque eu acho que aquilo me dá vitalidade para eu poder... Ele é insuportável. Para eu poder... Ele joga na minha cara, gente, assim. Ele tá acabado, cansado. Aí ele vai lá e vai treinar. Eu falo, fico assim. Aí ele fala, vamos treinar? Eu falei, vou não. Você tem medo de fracassar? Como mãe, sim. Mas em carreira? Já tive, não tenho mais. Depois que eu aprendi que tudo que a gente tem de sucesso, tudo que é material, tudo que é... são coisas que são importantes, fazem parte das nossas conquistas aqui. Eu acho que é muito legal viver um sucesso e ver o trabalho ser uma parte importante da sua vida, mas talvez por ter vivido muitas mortes nesses últimos tempos e ter visto pessoas muito especiais irem embora da minha vida, quando eu penso nelas, eu não lembro do que elas tiveram. Eu não lembro do trabalho delas ou das conquistas delas. Eu lembro delas, do olhar, eu lembro das palavras que elas me disseram, eu lembro do carinho, eu lembro do afeto. Eu lembro da relação que eu tinha com elas e da verdade que eu vivia ali. Então, de fato, o que hoje eu busco na minha vida são coisas que são eternas. Então, o afeto para mim é eterno. Então, essa é a minha preocupação, em falhar com o afeto. Por alguma razão, não mostrar o afeto, ou não estar dando afeto, ou não sentir isso. Não é medo, mas é a minha preocupação. Não é nem medo, mas é onde eu busco não errar, Mas você lembra de um sabe? fracasso teu? Vários. Qual? Ué, um monte. Me conta um. Como é que você aprendeu? Como é que você superou ele? Eu começo da primeira vez que eu ganhei um prêmio, que eu tive uma vaia enorme, que aquilo me marcou de uma forma... Para mim, representou aquilo um fracasso horroroso, assim, de começar uma carreira ali, num teatro cheio de ídolos, de gente que se admira, gente que sempre sonhou em conhecer, e pagar o mico do ano de ser vaiada. Tipo, eu tava querendo me esconder. Mas o fracasso não era deles? Pois é, eu tive que entender que, na verdade, o problema não era meu. Claro, mas ali, com 17 anos, o fracasso era eu. É eu que não merecia ter ganhado o prêmio. E como é que você superou aquilo? Só com o tempo, amor. Só com o tempo. Eu nunca superei, de fato, naquela época. Porque eu tive que ser forte ali e falar, não, tá tudo bem, tal, que feio, a vaia, tal. Hoje eu entendo o quanto eles foram covardes, o quanto o problema não era comigo, entende? Total. E a única vontade que eu tenho é de acolher aquela menina quando eu vejo aquela cena, por exemplo. Eu tenho vontade de acolher aquela menina, pôr no colo e falar, calma, não é com você. Isso te estimulou a fazer melhor? Ou se dedicar mais? Sempre. E, na verdade, eu sempre fui uma pessoa, e sou uma pessoa, que nunca acha que chegou num ponto de chegada. Eu sempre acho que existe espaço para melhorar. Como mãe, como mulher, como amiga, como profissional, como cantora. E, inclusive, esses são os meus problemas, porque por ser assim, eu nunca consigo comemorar alguma vitória. Então, para mim, sempre tem, mas olha só, tá vendo esse pontinho aqui? Podia ser melhor. Isso tem um lado bom, porque eu sou perfeccionista, eu acabo sendo uma pessoa que estuda muito, que vai muito né, que vai muito a dependendo fundo. do ponto de vista, o perfeccionismo é maravilhoso, dependendo do ponto de vista, é péssimo. Você tem um lado positivo dele e um lado que pode ser muito perigoso, que é um lado crítico. Então, como eu tenho esse lado de não querer errar, ainda querer fazer muito bem as coisas, uma notinha que sai dali do lugar, ela fica martelando. E aí eu não percebo que os 99% da música, a afinação foi perfeita. Então, eu não comemoro os 99%, mas eu foco no 1%, sabe? Então, é preciso entender que existe 1%. Existe 1%, dá para melhorar. Mas olha como você melhorou.
né? Não olha para agora, olha lá atrás, olha o caminho que você fez para chegar nesse 99% correto, né? Nem 99%, mas assim, quanto você já evoluiu de um ponto lá atrás para esse ponto agora. Olha quanto eu já andei. Você falou de uma coisa importante, que é aquela menina que você olha e que você acolheu no momento que você reconhece, que você achava que era um fracasso e que ela foi vaiada. Essa mesma menina tinha um pensamento que era sucesso. Hoje, com a maturidade, o que é sucesso para você? É fazer o que você ama. E conseguir todos os dias renovar a tua paixão por aquilo que você está fazendo. Então, acordar motivada a construir, a fazer, para mim é sucesso. Você tá motivado, feliz, sabe? Indo fazer com amor, indo ali, parece que é papo de livro de autoajuda, mas é muito real. Porque eu tive um sucesso de número muito grande. Então, eu brinco, falo muito disso, porque para mim o ápice foi virar boneca. Então, quando eu virei boneca, eu falei, opa, eu cheguei lá. Porque para mim a boneca... anos? Com 20 anos, 19, 20. Porque para mim a boneca era a Xuxa, era a Angélica, né? Era a Sandy. E eu virei boneca. Aí eu falei, pô... Então, virar boneca naquele momento era o sucesso para você. Era para mim ter o chegado ápice do lá. sucesso. Era ter chegado lá. Por isso que eu brinco, eu falei, virei boneca. Porque era para mim cheguei lá. E eu não estava feliz. Nem um pouco feliz. Então, eu estava me distraindo com milhões de outras coisas, né? Seja em festas, em amigos errados, em escolhas erradas. Eu estava por dentro miudinha. Então, peraí. Então, cheguei lá, fiz o sucesso. Não é isso aqui. Tem uma frase do Jim Carrey que eu adoro, que eu já te falei, lembra? Que ele fala assim, ele estava numa entrevista, ele fala, eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de alcançar o sucesso que almeja. Porque elas vão chegar lá e vão ver, putz, não é isso. Porque não é aí. É na construção. Aquela frase que a gente viu na série do Luiz Miguel, que a gente até recomenda, que é muito boa. Muito boa. Muito boa a série. Que o personagem, né, tá vivendo, não vou dar o spoiler aqui, mas ele fala pro Luiz Miguel exatamente isso. O empresário fala que o sucesso, a fama, o aplauso, tudo isso vira pó. E o que fica são as relações de afeto. São as pessoas que a gente ama. Então, é nessa construção, nessa conexão, e isso deve ser minha carreira. Então, para mim, o que me interessa é a conexão que eu tenho com esse público que consome minha música. Que conexão é essa? Né? Não é só eles comprarem meu CD, né? Vai comprar CD, mas abaixarem minha música, eles prestigiarem eu ter 10 milhões de views. É quando eu consigo perceber que aquele meu trabalho está tendo relevância na vida de outra pessoa e, de alguma forma, ele está sendo instrumento de cura, de alegria, de distração, de encantamento, de conexão com história, de identificação. Aí é um lugar muito especial, porque isso é eterno. Isso não vai se dissolver. Isso é um legado, né? E eu vejo isso, assim, acho que a indústria sempre fica discutindo a indústria de qualquer ambiente, seja do empreendedorismo, seja dos negócios, seja da indústria da música, que as pessoas têm essa ambição desenfreada de ser número um, o que eu acho que em algum momento, você, jovem, é importante você querer essa medalha. Eu já quis. E quando eu ganhei essa medalha, no meu mundo, eu falei, legal, agora eu tenho essa medalha. E agora? Eu fico, é a boneca. E agora? E aí, legal, minha música já é mais tocada, eu já cantei para tantas X mil pessoas, já abri show de Beyoncé, já fiz uma porrada de coisa. Você sabe o que é estar lá? É legal? Falar que não tem a sua magia, assim, é legal, mas tem um lado muito, muito vazio também. Tem muita solidão, tem muito julgamento, tem violência com você, sabe? Tem muita renúncia que não vale a pena. Renúncia de tempo, renúncia das pessoas que você ama. Não vale a pena você passar a vida fazendo show, 20 mil shows por aí para ser o sucesso do mundo e não ter quem abraçar no momento de solidão. Não tem. Não vale, sabe? Mas mudou tua relação com o trabalho? Muito. Eu não quero. Muito. Pra mim, tudo bem, não tá ali no pódio. Mudou. Porque aí eu não tenho mais aquela ânsia de... eu preciso estar lá. Eu tenho preguiça. Mas preguiça no bom sentido. Eu falo, mas para que eu vou fazer isso? Para aparecer, para estar lá, para as pessoas lembrarem de mim. Quem quiser lembrar de mim, vai lembrar de mim. Quem não... Vou fazer o que eu amo fazer, que é música boa.
que é trabalhar o meu ofício, é através da minha voz, que para mim é o meu dom, seja cantando, até falando, sim, mas mais cantando, através da minha voz eu poder levar luz, levar alguma coisa boa para as pessoas. É aqui, minha dedicação é aqui. Aí sim eu posso renunciar um pouco mais no tempo. Né? Renunciar meus filhos, amor. Eu vou ficar uma semana puxada aí porque eu estou em estúdio, porque é importante a mamãe estar aqui no estúdio. Ou no show dos famosos, né? Ficar lá aquela semana lá, para mim é importante. E é super aquilo. importante para eles entenderem. Acho que a mensagem que a pandemia trouxe isso, né? Daqui a pouco a gente tava todo mundo dentro de casa, a gente que tinha nossa ausência muitas vezes por conta de trabalho, estava todo mundo junto, você professor do João, professor do José, e a gente vivendo uma nova vida. Mas na hora do retorno, eu tive essa conversa com o José ontem. Ele falou, pai, você vai ficar uma semana fora agora nos Estados Unidos? Vou, meu filho, mas eu vou estar fazendo o que eu acredito que eu amo. Nunca deixe Imagina de fazer você o que você renunciando ao que você mais ama, que são os seus filhos, a sua família, e ao mesmo tempo, sabe, irritado com o trabalho, de saco cheio, cansado, sabe, para manter ali aquele número, aquele sucesso, aquele número 1, porque senão chega outro e te engole. E é assim, vai ter mesmo, vai acontecer. Seja você querendo ou não, é cíclico. É impossível. O pódio vai sendo trocado e tá tudo bem. E é saudável. E aí é você manter, tipo, tua cabeça no lugar, entender que isso é um trabalho, isso faz parte de você, mas não é você. E saber que a construção da tua vida tem que ser no afeto, tem que ser nas relações, tem que ser no que realmente fica e não apenas no que vai um dia desaparecer. Sabe uma coisa que eu sempre admirei muito na tua família, mas muito especial em você? Você teve uma vida de extremos. Sim. Você nasceu numa família pobre, né, sem muito acesso. Aí você, muito menina, o teu Cinderela, seu pai estoura, vira um dos maiores artistas do Brasil. Do dia pra noite pros outros, né? Porque pra ele, tadinho, foi batalhando, né? Sem dúvida, mas eu digo, mas pra você criança nasce num mundo X. Aí daqui a pouco tem uma mudança radical. Sim. Você sai do zero para e dinheiro traz poder. Sim, a criança que tinha bullying na escola porque tinha um tênis furado. Exato, daqui a pouco a professora dizendo... Aí daqui a pouco eu levava o brinquedo mais popular da escola porque meu pai tinha condição de comprar. Não, então... E a professora que diz, eu sempre acreditei, eu sempre sabia que ia dar certo, mas ao mesmo tempo ela não acreditava. Sim. E aí daqui a pouco é você com 17 anos, fica muito famosa, com muito poder. Então sempre teve muito extremo. Eu sempre admirei a tua humildade por isso. Agora, não é fácil lidar com extremo. É difícil. E dinheiro... traz felicidade, na tua opinião? Traz felicidade você ter dinheiro ou não? Qual é a tua relação com o dinheiro versus felicidade? O dinheiro, ele tem eu tinha um problema em lidar com dinheiro, para ser sincera. Acho que a gente tem que tomar cuidado quando fala, não põe a mão nesse dinheiro sujo. A gente já começa a falar que dinheiro é sujo desde de novinho. E eu tinha essa ideia de que dinheiro corrompia as pessoas. Talvez por ver, por exemplo, no extremo, por exemplo, a gente tinha uma família muito simples. Então, as relações que nós tínhamos eram muito verdadeiras, porque ninguém podia se aproveitar de nada da nossa vida. Quando meu pai estourou, apareceram amiguinhos que não eram amigos, apareceram amigos e pessoas que sempre rejeitaram a gente. Pô. E que, de repente, eu era a criança mais popular da escola, para quem sofria bullying. Então, aquilo foi, para mim, lido já. Peraí, sucesso, dinheiro, traz também um lado ruim. Então, eu tinha muita instabilidade com o meu dinheiro. Eu percebia muito isso. Eu ganhava dinheiro, mas era assim, era ganhar e apareciam os gastos. Apareciam gastos que, o pneu que rasgava, o dentista que não estava programado. Então, aconteciam gastos que era assim, chegava e ia embora. Chegava e ia embora. Aí, um belo dia, tratando isso nos nossos autoconhecimentos, alguém me explicou que o dinheiro, assim como uma faca, é um instrumento neutro. Né? O dinheiro não é o problema. Mas o dinheiro, assim como uma faca, que pode ser para cortar um alimento, pode ser para matar alguém. Então, o dinheiro em si, a energia dele é neutra. É o que você faz com o dinheiro que muda a energia do dinheiro. E aí eu comecei a olhar para o dinheiro. Não, peraí, o dinheiro me proporciona uma moradia boa, me proporciona uma alimentação excelente, uma escola para os meus filhos, educação, saúde. Ele me proporciona viagens, conhecimento, cultura. Eu comecei a olhar para o dinheiro dessa forma. Que ele poderia me proporcionar coisas que são importantes para mim, que eu gosto, né, que faz parte de um conforto para mim e para as pessoas que eu amo. Aí eu comecei a ter uma estabilidade e uma relação com o dinheiro mais sadia. De olhar e falar, não, eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro, sabe? E olhando para ele com esse equilíbrio, sabe? Se eu souber lidar com esse dinheiro,
o dinheiro vai ser saudável na minha vida. Então, essa foi a transformação que está em acontecimento na minha vida. E momentos de felicidade, para você, foi mais nos dias de luta ou foi mais nos dias de glória? Nos de luta. Porque é no processo que está. Eu percebo, por exemplo, vou dar um exemplo bem que está acontecendo comigo agora. A gente está fazendo o show dos famosos e aí a gente tem a apresentação, né, no final do processo. Então, a gente passa 4 dias ensaiando, no 5º a gente se apresenta. Então, o processo a grande diversão está no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, que é a construção do personagem, que são os ensaios, as relações. A entrega são 3 minutinhos onde meu coração está batendo tão forte e que eu não sei nem se eu estou controlando mais o que vai ser entregue. É legal ver depois que eu consegui? Muito legal. Mas a grande vivência está ali. Está naquele meio, na troca com os colegas, na troca com a galera que está ensaiando com a gente. Ali que está a vivência. O resto são 3 minutinhos. Cantou, acabou. Então, é saber aproveitar esse lugar, assim, de tá indo, tá construindo. Mas eu me lembro sabe? muito de você falar para mim de memórias e de lembranças de felicidade, você dentro de um apartamento de quantos metros quadrados? Ai, não sei, amor. Pequenininho. Sei lá, de 20 metros quadrados. 20 metros quadrados. Ao mesmo tempo, tá mais feliz do que em alguns momentos Sim, você esteve sim. numa casa de... Muito. Depois com seus pais, de 2, 3 mil metros quadrados. Muito. A gente tinha algumas dificuldades, a gente tinha coisas que eram difíceis, mas a gente tinha muita união. Então, a gente fazia daquele feijão uma feijoada, sabe? Do limão uma limonada. A gente já troca o ditado, tá? Do feijão uma limão uma limonada. Então, a gente... Natal, meu pai chegou, eu nunca esqueço que meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para comprar presente de Natal. Vamos naquelas lojinhas de R$1,99. Aí, meu pai tinha, acho que 20... Não era cruzeiros na época, não era nem real. Não lembro qual era o dinheiro, mas... Ele tinha Dá pra comprar um monte de coisa. Nossa, na loja de R$1,99 dava para comprar... um monte de coisa. E trouxe, às vezes, muito mais alegria. Os brinquedos não duraram um mês, mas tá depois. tudo bem. Sim. Mas, assim, aquela felicidade que eles construíram com a gente era estar junto, era estar acompanhando minha mãe. Minha mãe era sacoleira, eu adorava ir com ela, ajudar a vender as roupas. Ela comprava lá no Brás, ela ia com as sacolinhas vender, eu era modelo, então eu entrava desfilando as roupas de criança para as mães verem. Você tem boas memórias desse momento? Muito, porque eu gostava de ficar perto dos meus pais. Eu não me importava se eles me davam X, Y, se meu quarto era junto com a minha irmã, não tinha um quarto, não tinha videogame, não tinha viagem para Disney. Eu gostava de estar com os meus pais. Eu gostava de estar com eles e de sentir o afeto deles, o amor. Eu e minha irmã, a gente brincava pra caramba, a gente tinha uma família. Ia pra Goiânia, ficava com um bando de primo, que eu tenho um monte de primo, eu tenho uns 20 mil primos. E era brincadeira o dia inteiro, sabe? Meus avós sempre muito carinhosos. Então, era ali que morava a minha felicidade, sabe? Era ali. Ouvindo meu pai cantar, eu cantava junto. Era uma vida muito simples, mas muito feliz. E aí, quando a gente, né, teve essa mudança radical de vida, outras coisas apareceram que não apareciam no outro. Mas também, né, tinha coisas muito melhores. A gente tinha condição hoje de ter outra situação de vida, principalmente com as necessidades básicas, que eu acho que todos nós temos que ter direito. Infelizmente, no Brasil não tem. Então, eu lembro que a gente... poder ir para um hospital, poder ter médicos bons, que a gente às vezes, né? Eu lembro que eu passei mal uma vez, não tinha como ir para o médico, não tinha dinheiro para comprar. Minha avó fazia chá para vermífugo, para tirar da criança, porque não tinha condição de ir no médico. Então, assim, eu fiquei 3 dias vomitando, eu nunca esqueço daquele negócio horroroso. Então, aí não, agora eu tinha lá a condição de ir no médico chique, tomava remedinho, já era bem cuidada, tudo totalmente diferente. Tem coisas boas que o dinheiro proporciona, que esse conforto que a gente tem de coisas básicas. E também de lazer, que eu acho importante. Que felicidade foi a minha ir para Disney. Amor do céu, eu nunca esqueço, era meu sonho. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu fui lá para fora, andei de avião. Era muito mundo mágico, assim. Nossa, eu tô aqui na Disney, eu posso brincar, eu posso comprar isso. Foi muito importante para mim. Mas eu não fui mais feliz do que eu já era. Foi muito legal, mas eu não fiquei mais feliz. Eu continuei sendo feliz. Só que mudou as dificuldades. Antes era a dificuldade de ser humilhada por não ter, e agora eu tinha que lidar com uma outra situação que era algo ilusório, as coisas mais falsas, os interesses, que era outra situação.
naquele momento, né, para mim, de troca de realidade ali. E para finalizar, quais são os mais valiosos conselhos de negócio que você pode dar pra gente? Eu não sabia que você ia fazer a pergunta. Na verdade, tem um marido que entenda tudo. Tô brincando. Que ele me ajuda muito. Mas eu acho que é uma coisa que eu tenho aprendido, porque eu bati cabeça muito nisso, eu tenho por essa minha natureza de querer liderar as coisas, eu errei muito em, às vezes, querer fazer tudo sozinha. Em querer comandar e querer, né, dirigir meu show, fazer isso, fazer aquilo. E eu não sou boa em tudo. Nunca vou ser boa em tudo. Então, eu acho muito importante você conseguir construir um time que acredite no seu trabalho, que tenha paixão como você no seu trabalho, naquilo que você está construindo, e que vá com você e tenha competência. E saber deixar esses talentos falarem dentro da sua equipe. Né? Então, cada um no seu quadrado, fazendo o seu trabalho bem, se comunicando e tendo uma boa liderança. Então, escolhendo as pessoas certas para estar no seu time é primordial e eu sei como isso faz a diferença. Não é só ter o talento, né? Não é só ter a sua inteligência, mas uma andorinha sozinha não faz verão. Acertei esse ditado. Então, a gente precisa de um bom time. Eu concordo plenamente com você. Eu aprendi com vocês. Mas eu quero dizer para você, olha, que você não tem noção do quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito, do quanto para mim é uma dádiva conviver, viver todos os dias com você, ao lado da minha família, que vocês são de verdade o meu alicerce, a minha maior força. Obrigado, viu? Amém. Te amo, meu amor. Também te amo. Obrigada. Beijo, obrigado. Obrigado, gente. Muito bom. Valeu. Eu não ri. Olha, é bem a sério.